o nosso coração está pronto, já chegou no tamanho desejado. Você deve estar percebendo que esse que eu acabei de fazer, ele está bem menor do que o outro, feito com barroco decore luxo. Pessoal, isso acontece porque o barroco decore luxo tem mais volume por causa dos pelinhos, então os fios ficam mais altos, ok? A diferença de tamanho é só por causa disso. Então você fazendo com barroco decore luxo, ele vai ficar desse tamanho aqui. Agora o que nós vamos fazer é esse acabamento aqui por volta do coração, que é todo feito com o barroco Max Color número 3635. Esse aqui é o nosso ponto pipoca. Vamos lá, vamos fazer o ponto pipoca. Eu vou continuar trabalhando na nossa base, na nossa amostra, ok? Pessoal, antes de nós prosseguirmos, eu quero lembrar para vocês uma coisa muito importante. Quando nós tecemos com o barroco decore ou barroco decore luxo, os pontos, os pelinhos ficam presos para trás dos pontos. Ou seja, quando você terminar o seu coração, você vai virar ele e vai trabalhar nesse outro lado. Não sei se vocês conseguem perceber, olha só, essa parte aqui foi a trabalhada. Quando eu trabalhei com essa aqui para minha frente, ok? E essa aqui é a parte de trás. A gente percebe a diferença dos pelos na parte da frente, como eu trabalhei com ele para minha frente, e o resultado aqui na parte de trás. Então, você vai virar o seu trabalho na parte de trás, e é na parte de trás que você vai começar a fazer o barroco decore. É como se o avesso do trabalho que a gente fez, o avesso do coração que a gente fez, agora vai ser a frente do trabalho, ok? Então vamos lá, vamos começar fazendo ponto pipoca. Observem que ainda temos 3 marcadores, os 2 aqui do meio ponto alto e esse aqui da pontinha. Nós vamos tirar esse da pontinha porque é nele que nós iremos começar a fazer os pontos pipocas. Vou fazer esse primeiro ponto pipoca bem devagarzinho para aquelas pessoas que ainda não sabem ou têm dúvida de como é feito. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes, ela equivale a um ponto alto e é o primeiro ponto alto de um grupo de 6 que a gente precisa. Então vamos fazer aqui mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, que com as 3 correntes para subir, totalizaram 6. Vou tirar aqui a agulha desse quinto ponto alto, vou voltar aqui naquelas 3 para subir, vou entrar aqui na terceira corrente contando de baixo para cima, entrando de frente para trás, e vou buscar aquela argola que eu deixei lá na frente. Vou puxar essa argola por dentro do ponto, e pronto, esse aqui é o nosso ponto pipoca. Vou fazer aqui uma corrente de separação, vou pular um ponto da base, e no segundo ponto eu vou fazer mais um ponto pipoca, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente eu vou retirar a agulha do último ponto que eu fiz, vou voltar aqui no primeiro ponto, entrando de frente para trás, vou buscar a argola, vou dar uma puxadinha para essa argola aqui ficar menor e vou puxar. Vou fazer uma única corrente de separação, vou pular o primeiro ponto e no segundo eu recomeço. Eu vou fazer isso até eu ter 14 pontos pipocas, ok? 14, pessoal. Eu já fiz 2 e estou fazendo o terceiro. Depois que eu fizer esse terceiro, eu vou fazer mais 11 pontos. Vamos lá. 14 pontos pipocas. Olha só, nós iremos continuar fazendo pontos pipocas, só que vai sofrer agora uma pequena modificação. Depois do 14º ponto pipoca, ao invés de uma corrente de separação, você irá fazer 2 correntes de separação. Irá pular o primeiro ponto e no segundo você recomeça a fazer o ponto pipoca. A diferença é apenas essas, que agora, a partir de agora, entre um ponto pipoca e outro, você vai ter 2 correntes de separação e não uma como você tinha anteriormente, mas você vai continuar pulando apenas um ponto da base. Você vai fazer isso por mais 20 pontos pipocas, ok? Eu estou fazendo aqui o primeiro ponto pipoca desse grupo, desse novo grupo, separado por 2 correntes, e vou fazer agora mais 19, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olha só. Fizemos mais 20 pontos pipocas e agora nós vamos fazer mais um. E esse último ponto pipoca que a gente irá fazer desse lado do coração vai ficar no mesmo lugar onde está o marcador. Olhem só, vamos pular um
E aqui onde fica o marcador, a gente vai colocar o último ponto pipoca dessa carreira. Vamos lá. Pronto, olha só. O que nós vamos fazer agora? Nós já terminamos um lado do coração. O que nós vamos fazer é simplesmente repetir tudo que a gente fez desse lado, desse outro lado. Vamos pular para o mesmo lugar, olha só. Vamos fazer aqui apenas uma corrente e vamos pular para o mesmo marcador do lado seguinte. E a partir desse marcador a gente começa a fazer os pontos pipocas. Vamos fazer uma única corrente de separação, vamos pular um ponto da base e no segundo ponto a gente faz mais um ponto pipoca. E agora a gente volta a fazer com duas correntes de separação até a gente ter um total de 22 pontos pipocas concluído nesse segundo lado do coração. E eu tô contando com todos os pontos pipocas, tá? Olhem só. Nós já temos aqui 2 pontos pipocas concluídos, vamos fazer mais 20. Só que a partir de agora, nós vamos fazer duas correntes de separação e não só uma. Vou colocar aqui, vou fazer, olha só, duas correntes, vou pular um ponto da base e no ponto seguinte eu faço um ponto pipoca. Repetindo, você vai fazer mais 20 pontos pipocas para totalizar 22 pontos desse lado. Entretanto, a partir de agora, você vai colocar duas correntes de separação, para ficar igualzinho a esse lado. Terminou os 22 pontos pipocas, o que você vai fazer? Você vai voltar a fazer apenas uma corrente de separação por 12 pontos, ok? Para o seu trabalho ficar igual a esse. Os dois lados irão ficar iguais, com 35 pontos pipocas de um lado, 35 pontos pipocas do outro, e esse aqui centralizado na parte de baixo, tá? Sem contar com esse aqui, nós temos 35 de um lado e 35 do outro. Se você se perder, se você tiver dúvida, é só você olhar como foi feito o outro lado e fazer igual, tá? A mesma quantidade de pontos com uma corrente de separação, a mesma quantidade de pontos com duas correntes de separação. Bom, pessoal, terminou, o que você vai fazer? Você vai fazer mais 2 corações iguais a esse aqui. Terminou os 3 corações, a gente vai começar a trabalhar com o Barroco Max Color branco 8001. Vamos pegar aqui a parte de baixo do nosso coração, nesse ponto central, que é o primeiro ponto pipoca que a gente fez. E vamos prender do lado de dentro do ponto, o fio Barroco Max Color branco. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para prender e vamos fazer 3 correntes para subir. Dentro do mesmo ponto, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Eu quero, dentro desse ponto, 5 pontos altos. Só que para começar, eu vou fazer apenas 3, que são as 3 correntes para subir e 2 pontos altos a mais. Os outros 2 pontos, para completar os 5, eu só vou fazer no fim, tá? Quando eu der volta em todo o coração. Quando eu der volta em todo o coração, eu vou vir aqui no mesmo lugar onde eu tô, vou fazer mais 2 pontos altos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Esse ponto aqui é o único momento em que nós vamos trabalhar dentro do ponto pipoca, porque por toda a volta do coração a gente vai trabalhar nos espaços. Por exemplo, agora no primeiro espaço a gente vai fazer um par de pontos altos, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos para o próximo espaço e vamos repetir um par de pontos altos. No espaço seguinte, outro par de pontos altos. E nós vamos fazendo pares de pontos altos nas separações por 13 vezes. Nós já fizemos 3 pares, vamos fazer mais 10. Vamos lá. Pronto, fizemos aqui os 13 pares de pontos altos e nós vamos continuar trabalhando nas separações, só que a partir de agora com grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. No espaço seguinte, 3 pontos altos. E nós vamos continuar fazendo grupos de 3 pontos altos até a gente ter um total de 20 grupos de 3 pontos altos. Nós já fizemos aqui 3 grupos, falta 17. Vamos lá. Pronto, olha só, nós já fizemos 20 grupos de 3 pontos altos. Chegamos aqui bem na curvinha do coração. Aqui no próximo espaço nós vamos fazer um meio ponto alto.
e um ponto baixo no mesmo espaço. Pronto. Terminamos aqui um dos lados do coração. O que nós vamos fazer do outro lado é repetir. Nós vamos pular esse espaço aqui e no segundo espaço a gente começa um ponto baixo, um meio ponto alto. E vamos fazer o que a gente acabou de fazer. 20 grupos de 3 pontos altos. E logo depois de você fazer os 20 grupos de 3 pontos altos, você faz 13 pares de pontos altos. Da mesma forma que você fez do lado anterior, ok? Vamos lá até a gente terminar essa carreira. Pronto, pessoal, olha só. Terminamos os 13 pares de pontos altos. Logo depois que nós terminamos os 20 grupos de 3 pontos altos, agora a gente vai fazer aquilo que eu disse para vocês no começo dessa carreira. Junto aos 3 primeiros pontos altos que a gente fez, nós iremos colocar mais 2 pontos altos, 2, e fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Pronto. Agora nós vamos fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes irão equivaler a um ponto alto. E dentro desse mesmo espaço, nós vamos fazer mais um ponto alto. Pronto. Vamos fazer 2 correntes de separação. E no mesmo lugar, novamente, a gente faz mais 2 pontos altos. Fazendo assim um leque. Pronto. Vamos pular um ponto da base, olhem só, nós estamos nesse ponto, nós iremos pular esse e nesse aqui a gente vai fazer um ponto alto em relevo pego pela frente. Novamente a gente vai pular o ponto seguinte e no outro ponto a gente faz outro leque. Leque sempre com 2 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos. Vamos pular um ponto da base e no ponto alto seguinte a gente faz outro ponto alto em relevo. Novamente a gente pula um ponto da base e no ponto alto seguinte a gente faz outro leque. Observem que eu estou alternando entre leques e entre ponto alto em relevo e sempre pulando um ponto antes de fazer uma coisa ou outra. Olha só, fiz um leque, pulei um ponto, fiz um ponto alto em relevo, pulei um ponto, fiz um leque, pulei um ponto, fiz um ponto alto em relevo, pulei um ponto. E você vai fazer isso até você ter 22 leques concluídos. Você já fez 3, falta 19 leques. Vamos lá. Pronto, pessoal, já fiz a quantidade de leque necessária e eu tô chegando aqui, olha só, na parte de cima do coração. E eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou fazer agora, porque agora eu vou fazer 2 pontos altos em relevo seguidos. Esses 2 pontos altos em relevo, eles serão presos juntos. Olhem só, fiz o leque, vou pular um ponto, vou para o segundo ponto fazer o ponto alto em relevo. Observem o que eu vou fazer. Eu vou parar esse ponto alto em relevo quando tiver 2 alças na agulha. Olha só, 2 alças na agulha. Vou passar para o outro lado. Vou pular aqui eu tenho um ponto baixo, um meio ponto alto. Vou pular esses 2 primeiros pontos altos e no terceiro eu faço outro ponto alto em relevo. Olha só, com 2 alças na agulha, lacei novamente, venho aqui no terceiro ponto alto, faço um ponto alto em relevo e aqui eu irei fechar todas as alças que estão na agulha ao mesmo tempo. Olha só, 3 alças e aqui eu fecho tudo. E agora eu recomeço a fazer os leques. Vou pular o primeiro ponto e no segundo eu faço um leque. E eu vou dar continuidade por toda a volta, fazendo esse lado igual a esse, ok? Quando você chegar aqui embaixo, você vai arrematar o fio fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Olhem só, aqui eu tô com um coração que eu já terminei, já fiz os leques por toda a volta, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente esse trabalho no segundo coração, só que eu vou fazer a primeira carreira da mesma maneira que a gente fez nesse, e na segunda carreira eu vou aproveitar para emendar os 2 corações. Vamos lá, olha só. Esse coração aqui já tá com a primeira carreira concluída. E agora nós vamos fazer o leque, e à medida que a gente faz o leque, a gente vai aproveitar para emendar um coração no outro. Vou colocar aqui
um do lado do outro. Olhem só. E eu vou começar a unir as duas peças. Eu vou unir fazendo leque novamente. Vou aproximar a câmera aqui do ponto de união para vocês verem. Olhem só. Aqui eu estou sobre aqueles 5 pontos altos que nós colocamos juntos. Olhem só, que nós começamos fazendo 3 e encerramos fazendo mais 2, fechando com um ponto baixíssimo, certo? Sobre esses 5 pontos altos, a gente faz o leque. Mas, como a gente vai começar a unir os dois corações, então nós vamos fazer apenas a metade de um leque antes de fazer a união. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, um ponto alto no mesmo lugar, ficando assim 2 pontos altos, já que as 3 correntes para subir equivalem a um ponto alto. Vamos fazer uma única corrente de separação. Vamos vir aqui no leque do primeiro coração. Olha só, esse primeiro leque, ele está justamente sobre os 5 pontos altos do primeiro coração. Nós vamos entrar aqui por baixo, tá? De trás para frente. Vamos laçar o fio. Vou laçar o fio e vou puxar diretamente por dentro da corrente do segundo coração. Vou fazer mais uma correntinha, vou voltar aqui para a base e vou completar esse leque fazendo 2 pontos altos. 1, 2. Vou pular aqui o primeiro ponto da base e no segundo ponto eu faço um ponto alto em relevo. Novamente eu pulo o primeiro ponto e no segundo eu volto a fazer um leque. Novamente eu vou fazer apenas a metade do leque, porque eu vou continuar unindo. Então vou fazer aqui 2 pontos altos, uma corrente de separação, vou vir aqui para o leque do primeiro coração, vou entrar de trás para frente, laçar o fio e puxar diretamente sobre a corrente do segundo coração. Vou fazer mais uma correntinha, vou voltar fazendo 2 pontos altos. Pulo novamente um ponto da base e o segundo eu faço um ponto alto em relevo. Pulo novamente um ponto da base e no segundo eu faço a metade de um leque antes de emendar no próximo coração. Observem aqui que eu já uni 3 leques. Olhem só. 3 leques unidos. Eu vou continuar fazendo isso até eu unir 8 leques. Ok? Nós já unimos 3, falta 5. Quando eu tiver unido um total de 8 leques, eu vou trabalhar com leques da mesma forma que a gente trabalhou no primeiro coração, só que dessa vez no segundo por toda a volta, tá? Vou repetir. Eu vou unir esse trabalho por 8 leques, já uni 3, falta 5. Quando eu terminar de unir esses 8 leques, eu volto a fazer o trabalho apenas nesse coração, nesse segundo coração, até eu encerrar com o ponto baixíssimo aqui, ok? Vamos lá até a conclusão. Pronto, pessoal, olha só, já uni os 2 corações, já terminei de fazer os leques por volta de todos, e agora é hora da gente entrar com o terceiro e último coração. Esse terceiro e último coração, eu já fiz aqui a primeira carreira com o Barroco Max Color, e agora nós vamos para a carreira de leque, que é também a carreira em que a gente utiliza para poder unir os 2 corações. Nesse caso, nós iremos unir da mesma forma. Entretanto, o coração 3, ele é unido aos outros 2 primeiros corações. Nós vamos unir aqui com um e depois, para finalizar, com o outro. Aqui eu já fiz os 2 pontos altos, são as 3 correntes para subir, mais um ponto alto no mesmo lugar, que é a metade do nosso primeiro leque, que a gente vai usar para unir. Vamos fazer uma corrente, vamos vir aqui no primeiro, bem na união central dos 2 corações anteriores, e você vai entrar com a agulha de baixo para cima, bem no meio da união mesmo, tá? E vai fazer um ponto baixíssimo, laçando o fio e puxando imediatamente para dentro dessa correntinha que a gente fez. Vamos fazer mais uma corrente e vamos voltar aqui para o terceiro coração, onde nós iremos fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Vamos pular um ponto da base e no segundo a gente faz um ponto alto em relevo. Vamos pular um ponto da base e no segundo a gente faz a metade de um ponto alto. 2 pontos altos
uma correntinha de separação, aí a gente vem pra cá, pro próximo leque, e vamos fazer aquilo que a gente fez pra unir nos outros. Olhem só. Fazemos agora uma corrente e voltamos para concluir o leque. E a gente vai fazer isso até a gente ter unido mais 8 pontos desse terceiro coração. Olhem só. Aqui no primeiro a gente uniu 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei se está dando para vocês verem todo. Tá, 7, 8. E aqui nós também iremos unir 8 pontos. Nós já unimos 2, vamos unir mais 6 pontos. Quando nós terminarmos de unir os 8 pontos, já unimos 2, falta 6, a gente vai voltar a trabalhar apenas no terceiro fazendo leque. E nós vamos fazer aqui 28 leques, 14 desse lado do coração e 14 do outro lado. Quando nós terminarmos de fazer os 14 leques do outro lado do coração, a gente volta a unir novamente. Quando nós terminarmos de fazer os 14 leques, vão restar 7 leques aqui. 7 leques sem estar preso. Esses 7 leques nós vamos utilizar para prender no próximo coração. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos prender esse lado, nós vamos fazer os leques aqui em volta desse terceiro coração e quando chegar o momento de unir no outro, a gente volta para mostrar como, ok? Vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal, olhem só. Já fiz a união aqui no terceiro e no segundo coração, terceiro e no segundo coração. Já percorri a volta de quase todo o terceiro coração fazendo leques e daqui da união de um lado e outro do terceiro coração, aqui no segundo lado eu tenho 14 leques prontos. Agora que eu fiz 14 leques prontos, eu vou começar a unir o restante do leques. Aqui vai caber 7 leques, eu vou começar a unir esses 7 leques ao primeiro coração. Olhem só, já fiz o ponto alto em relevo. Vou pular o primeiro ponto alto livre da base e no segundo eu faço leque. A metade de um leque, na verdade. 2 pontos altos, uma corrente de separação e eu vou unir aqui no 7º leque, contando da união aqui desse primeiro coração. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, olha só, na união e vou começar a contar depois da união dos leques livres. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. E é nesse 7º aqui é que eu vou unir. Então, vou pegar aqui para não perder ele de vista. Vou vir aqui, vou colocar a agulha de baixo para cima. E vou fazer o ponto baixíssimo. Uma corrente. E vou voltar fazendo leque no terceiro coração. Vou pular um ponto da base e no segundo eu faço um ponto em relevo, alto em relevo, pulo novamente um ponto da base e no segundo eu faço a metade de um leque. Uma corrente, venho aqui no leque que vem logo depois desse que eu acabei de unir e vou fazer novamente. E aí, pessoal, eu vou fazer essa união até o final. Até eu terminar todos os leques. Vou fazer leques até aqui a união. Quando eu chegar aqui, quando eu tiver feito o último ponto alto em relevo, eu vou fechar aqui neste leque com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Sem esquecer de unir todos os leques, ok? Aí a gente encerra com um ponto baixíssimo e arremata o fio branco. Aí a gente volta para dar continuidade. Pessoal, continuem fazendo os leques, tá? Até fechar toda essa carreira.